Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou o Mestre Cruel, este é mais um Rapidinhas do Cruel e o episódio de hoje nós vamos falar de uma das características e talvez um dos temas que muita gente me pede para falar, que é o Subspace. Aliás, para começar esse episódio, antes de começar a falar sobre Subspace, eu dividi esse grande tema, que são características que podem ocorrer com um submisso dentro de uma sessão, em três. Então, nós vamos falar no programa de hoje sobre Subspace, como eu disse. No da semana que vem, nós vamos falar sobre Subdrop. E, por último, nós vamos falar sobre arrependimento pós-sessão e como fazer para reverter essas questões. Tá certo? Bom, Subspace é um termo em inglês, obviamente, que quer dizer espaço da submissão. Em linhas gerais, é quando o submisso ele atinge um lugar mental, um espaço mental dentro dele, em que ele consegue efetivamente abstrair todas as questões externas e estar 100% dedicado à submissão. Eu gosto muito de fazer analogias, como vocês bem sabem, né? Eu sou formado em teatro, essa é a minha formação básica, e dentro do teatro a gente tem uma questão que é a organicidade cênica, né? E o Stanislavski, que é um grande pensador do teatro, talvez o maior pensador do teatro do século XX, e fomentador do teatro como nós conhecemos hoje em dia, né? Esse teatro de gabinete, que é um teatro mais popular, que a gente tem em vários lugares, não é um vídeo sobre teatro, mas enfim, o Stanislavski ele defende a ideia de que a organicidade cênica é sempre uma busca do ator. Então, o ator ele nunca está em organicidade 100% do tempo quando ele está em cena. É um espaço efêmero. Eu gosto de pensar essa analogia para falar sobre o subspace. Apesar de um submisso, quando está em sessão, estar como submisso, desenvolvendo o papel de submisso, este lugar da submissão, onde ele consegue efetivamente abstrair tudo que está à sua volta e dedicar-se 100% ao que está acontecendo, ele é um espaço de busca eterna, ele é um espaço de efemeridade. Ele acontece em determinados momentos e depois isso acaba, e aí ele pode ser reconstruído e acontecer novamente. Dentro de uma sessão mais longa, isso pode acontecer várias e várias vezes, inúmeras vezes para ser exato. O grande papel da busca da submissão é deixar esta efemeridade cada vez menos efêmera, ou seja, que a gente consiga dilatar o espaço-tempo da submissão para que ele viva a submissão de forma mais constante e não por pequenos momentos que duram minutos, né, instantes. E eu acho que essa é uma boa forma da gente entender o subspace. O subspace, ele é esse espaço mental, né? Ele acontece quando há uma conexão de jogo e uma entrega verdadeira. É claro que, né, quando eu falo uma entrega verdadeira, eu não estou dizendo que os outros momentos não há entrega verdadeira. Mas ele normalmente ele atinge um patamar para além, acima daquilo que é o que o sub está acostumado. Muitas pessoas já viveram o subspace, mas sem saber exatamente que se tratava sobre o subspace. E algumas pessoas ainda não tiveram essa experiência. Existem, é claro, formas de facilitar com que você chegue neste lugar, mas não é uma fórmula. São formas que variam de pessoa para pessoa, de submisso para submisso. É importante você, enquanto submisso, entender quais são os gatilhos, quais são as coisas que lhe dão mais tesão, quais são as formas que a prática deve ocorrer para que você consiga efetivamente estar dentro desse lugar, atingir esse espaço tão sublime na arte da submissão, entendeu? Muita gente acaba funcionando muito através de uma meditação, através do isolamento acústico, por exemplo, é uma coisa que eu vejo que funciona para muita gente. O submisso está lá, privado, sonoramente, por exemplo, ele consegue abstrair esse espaço. A venda é um lugar onde normalmente as pessoas conseguem atingir este lugar. Que mais? Outros pontos que podem acontecer. Bom, acho que varia muito de você tentar entender com o seu corpo e com o seu partner, né, com quem está jogando, quais são as formas que você precisa fazer para atingir o subspace.
O subspace, ele é uma busca constante, como eu disse, ele é um lugar que acontece, e é um momento muito sublime quando acontece. Eu gosto muito de presenciar quando acontece pela primeira vez com um submisso, porque muitas vezes num primeiro momento, é um espaço de susto. A pessoa se assusta em ter conseguido aquele lugar, se assusta em ter feito aquilo, se assusta em ter vivenciado e tomado e há uma tomada de consciência um minuto depois em que ela volta e essa volta é muito instigante, é muito interessante de se acompanhar. O subspace ele pode ser assim ramificado para outras coisas, né? Você tem o pet space também, o dog space, que é quando o pet, por exemplo, ele chega nesse lugar efetivo da entrega enquanto pet, né? E existem inúmeras coisas, né? O age play tem o seu age space também. São esses momentos onde a nossa mente consegue esquecer completamente o à volta e dedicar-se por completo aonde está, né? Existe também o Dom Space, né, o espaço da dominação. Ele é um pouquinho mais fácil de ser atingido, porque é uma questão de controle, enquanto no Subspace é uma questão de perca de controle, né? Mas é isso. Na semana que vem, então, nós vamos falar sobre um outro submoment, né, esse momento da submissão, que é o subdrop, que é um pouco o oposto disso. E esse um pouco mais fácil de acontecer, mais perigoso e que requer nossa atenção. Então, nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.